Uma mulher madura abre mão do casamento de 30 anos com um âncora de telejornal para se envolver com um homem mais novo. Poderia ser a história da apresentadora Fátima Bernardes, que inclusive se parece até fisicamente com a nossa protagonista, mas não. Eu tô falando de Se Nos Deixam, a próxima estreia do SBT numa faixa noturna que os fãs ainda estão se beliscando para saber se é sonho ou realidade. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E se nos deixam, eu queria aproveitar para pedir seu like, seu comentário e a sua inscrição neste canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te avisa a cada vez que a gente coloca um vídeo novo no ar. Conheça o colar Coração Indomável, que virou o queridinho das mexicanas por conta do seu pingente prateado com detalhes feitos à mão. Clique no link da descrição e veja detalhes. E use o cupom ALMANAC para garantir o seu desconto. E não é que o SBT cumpriu o que anunciou na chamada e deu prosseguimento a um horário de novelas inéditas na faixa noturna da emissora, a escolhida da vez não é exatamente uma surpresa, já que as notícias sobre o processo de dublagem já tinham vazado. É Se Nos Deixam, uma produção, pasmem, de 2021 e que começa hoje no México. Poderia ser o caso mais emblemático de novela exibida simultaneamente aqui no México, não fosse um detalhe. O SBT já foi mais ousado de trazer novelas que estavam bombando em solo mexicano rapidamente para cá. Enquanto A Feia Mais Bela deu muito certo, com Destilando Amor em 2007 deu muito errado. Como a novela não estava indo bem e não tinha como editar a trama, acabaram optando por simplesmente tirar do ar. Com Se Nos Deixam, ao menos esse perigo não existe, até porque mesmo no México, o enredo estreia completamente gravado. Acontece que esse projeto foi lançado primeiro nos Estados Unidos em junho deste ano, onde já finalizou. Aliás, por lá fez bastante sucesso. Vejamos então como a audiência se comporta tanto no Brasil como no México. Mas as chances são muito boas, principalmente porque a novela é bem escrita e bem produzida. E falando em audiência, vamos combinar. A novela pegou um abacaxi tanto na mão que é ter a missão de recuperar os índices extremamente baixos alcançados pelo remake de A Usurpadora. Como já era de se prever, a novela não tem nem um pouco do perfil do público do SBT, e foi uma má decisão colocar justamente uma história assim para inaugurar uma faixa de novelas latinas à noite. Os números ficaram oscilando absurdamente durante a exibição e em vários capítulos derrubavam bastante os números da faixa noturna do SBT. Ao menos as novelas da tarde, Coração Indomável e Te Dou a Vida, seguem muito bem como as atrações mais vistas da grade diária do SBT, o que favorece a aposta nas mexicanas. Também é importante dizer que quando você quer que o público crie um hábito novo, no caso assistir novela mexicana de noite, é um processo demorado, com resultados a se colher mais na frente. E nunca foi um hábito do SBT deixar a grade estável por muito tempo. Mas a gente espera que Se Nos Deixam, ao menos, traga os números para uma normalidade. Não deixa de ser irônico que o SBT, de certa forma, convoque Gabriela Spanik para salvar o fiasco que foi A Usurpadora. E aqui eu me refiro exclusivamente à audiência, porque da novela em si já foi tema de outros vídeos. Acho que no fim das contas o público do SBT, que vai muito além do público da internet, gosta mesmo é de uma história mais tradicional, com um grande romance como conflito central, e isso Se Nos Deixam entrega com maestria. Se Nos Deixam é mais uma versão de uma história colombiana chamada Senhora Isabel, de 1993, escrita por Bernardo Romero Pereiro e Mônica Gudelo. Alguns anos depois, a TV Azteca, concorrência direta da Televisa, produziu uma versão para essa história com o título Mirada de Mujer, um retumbante sucesso que abalou as estruturas da Televisa, porque além de consagrar Angélica Aragón
como a grande protagonista da obra, ainda trazia um estilo novo de dramaturgia para o México, mais realista, sem tanto conto de fadas. Mirada de Mujer é um daqueles poucos casos onde o remake supera o original. O sucesso foi tão grande e a adaptação tão bem feita e inovadora para os padrões latinos, que a novela, além de virar um marco no que diz respeito à temática da história, foi vista em muito mais lugares que Senhora Isabel. Aqui no Brasil, passou justamente no ano 2000, quando a Globo exibia Laços de Família, e até tinha um ponto em comum, um romance entre uma mulher madura e um rapaz mais jovem. Mas, como Mirada de Mujer foi exibida numa Record bem menos forte do que hoje em dia, passou sem nenhuma repercussão. Já no México, em 2003, mesmo com anos de diferença, lançaram Mirada de Mujer El Regreso, para contar uma segunda parte da novela. Mas essa continuação não teve o sucesso que se esperava. Em 2007, a Telemundo utilizou Mirada de Mujer como base para Victoria, protagonizada por Vitória Rufo e que também fez sucesso. Aliás, eu acredito que só por essa razão, Vitória Rufo já não foi contemplada para um remake mexicano. Até porque já não vem de agora o desejo da Televisa de reeditar essa história. Em 2017, o produtor Carlos Moreno recebeu carta branca para o projeto e chegou a escalar Letícia Calderón para viver a personagem. O título especulado para essa versão foi Renascer, mas o projeto foi abruptamente cancelado sem muita explicação. Em 2021, o produtor executivo Carlos Bardassano é quem passa a desenvolver o projeto, com o título Si Nos Dejan, retomando a famosa canção composta por José Alfredo Jiménez. Carlos Bardassano é um produtor que encabeça várias produções da W Studios para Televisa. Foi ele o responsável por muitas novelas querendo ser séries, ou pela novela Amar a Muerte, protagonizada por Angelique Boyer, uma novela que tinha tudo para ser muito boa, não fosse o excessivo espaço para tramas envolvendo traficantes e violência extrema. Mas eles finalmente entenderam que estavam produzindo para Televisa e não para Telemundo, e que existem perfis diferentes. E não dá para negar que Carlos Bardassano acertou com o remake de Rubi, que inclusive fez bastante sucesso por aqui no Globoplay. Ali ficou claro que o público que consome os produtos da Televisa quer os melodramas tradicionais, com toques de modernidade, mas que respeitem o que é uma telenovela. Eu admito que eu desconfiei. Achei que já iam meter alguma conexão de algum personagem de Se Nos Deixam com uma quadrilha de traficantes e isso ia dominar o enredo como Amar a Muerte. Mas nessa história, protagonizada por Mayrin Villanueva, parece que finalmente aprenderam a lição. Muita gente criticou a escalação da Mayrin Villanueva, alegando que ela não era uma estrela à altura de Angélica Aragón, que ela não tinha carisma e outros argumentos. Mas, apesar da Mayrin ter exatamente 50 anos com a personagem Alice, ela aparenta muito menos. E muito menos se vê como uma mulher apagada. Justamente porque nos dias de hoje, uma mulher de 50 anos tem um outro perfil do que anos atrás. Inclusive, a diferença de idade entre ela e o galã, 15 anos, já não se vê tão claramente em tela. Seria motivo para tanta polêmica um romance entre os dois? Em termos de caracterização de uma protagonista com um perfil similar, a Televisa acertou mais na novela Piel de Otoño, protagonizada pela Laura Flores em 2005. É bem verdade que a Mayrin Villanueva não é a grande rainha das novelas que eu imaginaria para um papel desse tamanho, mas ela é prova como uma boa profissional finalmente é recompensada. Mayrin acumula muitos trabalhos com muito profissionalismo e no fim das contas, muitos produtores preferem contar com isso nos papéis centrais do que o excesso de estrelismo de umas e outras. Uma mudança expressiva do enredo, dado ao tipo de mudanças que isso traz para a história, é que o marido da protagonista deixou de ser um advogado para virar apresentador de telejornal. Quem interpreta é Alexis Ayala,
que inclusive já fez par com Mayrin Villanueva em outras telenovelas. Aliás, o ator tá espetacular. Ele entrou aos 45 do segundo tempo na novela, já que o ator escalado era Eduardo Yanez, que saiu por um problema de saúde. Alexis Ayala é um dos destaques da novela. Acredito que a escolha resultou eficiente. Alexis Ayala trouxe mais charme e sofisticação pro personagem, que é um cara com um ego do tamanho do mundo. Não deixa de ser curioso que na novela Eu Amo a Ron Querendon, produzida em 2007, o Alexis Ayala era um empresário cuja amante mais jovem era a Mayrin Villanueva. Agora ela é a esposa, traída por ele. E o público brasileiro ainda tem um extra: conhecer o trabalho do ator brasileiro e meu conterrâneo gaúcho, Marcos Ornelas, que está muito bem na pele do protagonista Martim. Quem acompanhou Rubim no Globoplay já conheceu o ator, e agora ele vem como um protagonista que não tem como não conquistar a simpatia do público. Aliás, se o SBT for esperto, vai poder explorar a brasilidade do protagonista com entrevistas e tudo que tem direito. Bom, e Gabriela Spanik? O projeto representou a volta da eterna usurpadora Televisa mais de 10 anos depois de A Dona. Não faltou gente para falar que era um absurdo a Gabriela Spanik ser coadjuvante para Mayrin Villanueva, mas convenhamos, se já é difícil enxergar a Mayrin como essa mulher que ficou sem graça aos olhos do marido, muito menos Gabriela Spanik. Também não faltou gente pra dizer que Gabriela Spanik tá roubando a cena na novela. Pra ser sincero, eu não achei. A atriz venezuelana é uma trama paralela. Ela interfere pouquíssimo na história central. Os pôsteres da novela, aliás, deixam claro que ela tá bem longe de um certo protagonismo. Mas ela cumpre seu papel, seja como alívio cômico ou pela história da personagem, que também é boa, apesar de não ser tão grande quanto os fãs gostariam. O que me deixa impressionado é como os produtores mexicanos já não enxergam Gabriela Spanik como uma protagonista, o que não deixa de ser contraditório, porque em muitos países, como o Brasil, ela é um chamariz para a novela. Talvez o tempo de tela da personagem dela decepcione muitos fãs. Tá ansioso para a novela? Acha que vai dar certo? Vamos fazer um leilão de apostas. Quanto ela vai dar de audiência? Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até mais!